Bom, boa tarde a todos. Então, hoje eu vou apresentar, né, o Guilherme. O Guilherme, eu conheço, o Guilherme estava falando antes, eu conheço o Guilherme já faz 15 anos, eu conheci ele quando ele estava no mestrado, que a Paula Poc fez doutorado com a gente. Ela fez uma parte do doutorado lá na USP, né, com a Cirlei, e o Guilherme e a Paula começaram a colaborar e acabei conhecendo o Guilherme nesse momento, né. Então, o Guilherme, na verdade, ele é formado em veterinária na própria USP, né, em 2001, e aí depois ele fez mestrado e doutorado na própria USP. E na época, o Guilherme tinha um projeto que era bastante ambicioso, que ele começou a trabalhava com vermectina e ele queria selecionar uma população de carrapato resistente ao vermectina. Então, ele queria desenvolver essa população, fazer por exposição contínua e fazer. E, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando com caracterização na época, da fisiologia do carrapato, né, e depois um foco bioquímico molecular de carrapatos resistentes à vermectina. E todo o mestrado dele foi nisso, o doutorado dele também teve esse foco de resistência à vermectina, principalmente. Depois, quando o Guilherme terminou o doutorado dele, o Guilherme fez uma mudança bem grande, ele acabou vindo para o Rio Grande do Sul, então ele entrou como pesquisador, fez concurso, entrou como pesquisador do PVDF, o PVDF, que é o Instituto de Pesquisa de Zero Finamor, que é um instituto do Estado responsável pelo diagnóstico de várias doenças relacionadas à bovinocultura, à veterinária em geral, né? E o Guilherme, nesse momento, acho que ele enfrentou um grande desafio, porque ele saiu de um laboratório de pesquisa acadêmico e, nesse instituto, ele tem a parte acadêmica de pesquisa, né? E também tem a parte de extensão. Eles fazem prestação de serviços para fazendas e produtores rurais. Então, o Guilherme fez essa transição, que imagino deve ter sido uma transição que foi bastante complexa para ele, porque ele estava vindo de uma cultura de graduação, né? E depois de um tempo estando aqui, o Guilherme saiu para fazer um pós-doutorado no SDA, nos Estados Unidos, e ele ficou lá 2 anos trabalhando num dos locais, né, que no mundo é bem estabelecido nessa parte de diagnóstico de resistência a acaricidas. O Guilherme ele voltou faz 1 ano e pouco dos Estados Unidos, já. Eu acho que posso estar errado, mas acho que faz 1 ano e pouco que ele já voltou. E ele voltou a se estabelecer, e a gente tem uma colaboração, porque quando a gente tem uma parte de resistência, o Guilherme tem isso. Então, ele já tem uma sequência de artigos bem mostrando isso, focando em vermectina, e daí ele foi derivando para outros princípios ativos, né? Mas sempre com esse foco, estudo tanto da fisiologia, tanto da bioquímica e da biologia molecular dessa resistência. Então, acho que o Guilherme hoje vai contar um pouquinho dessa história que ele vem desenvolvendo. O Guilherme, é um prazer te ter aqui como apresentador, e também é um prazer saber que daquele estudante de mestrado ali que estava perdidão, conseguiu se estabelecer, criar uma carreira super legal, que agora está super bem estabelecida e mostrando que essa linha é uma linha bem forte e com dados bem interessantes produzidos por ti. Abração, Guilherme. Obrigado, Ita. Obrigado, Carlos, também, gente, Pedro, pelo convite e estar aqui falar para vocês. Naquela nossa reunião, né, plenária, acho que no mês passado a gente tinha conversado, né, que seria interessante a gente ter os novos pesquisadores, né, do grupo para falar. Então, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui para mostrar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos quase, faz 15 anos, né? 15, 16 anos trabalhando com esse tema. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou dar introduzir um pouco o problema da resistência e mostrar para vocês o que a gente tem feito e o que a gente quer fazer nos próximos anos e trocar uma ideia aqui com vocês que têm um background um pouco diferente do meu, embora o Ita tenha falado que foi uma transição meio difícil, assim, eu não achei que foi uma transição muito difícil saindo da USP e vindo para cá. Eu acho que mesmo quando eu estava lá, eu fiz um trabalho de campo bem interessante, assim, de contato com os produtores, para a gente conseguir as amostras, né, que a gente trabalhava. Então, esse
perfil de extensão e atendimento ao público é uma área super bacana, assim, que eu acho que a gente consegue aliar e a gente consegue muito material, né? No fim das contas, a gente consegue muito material para trabalhar quando a gente trabalha com atendimento no público, né? Eu acho que isso o pessoal que trabalha na saúde também tem, por exemplo, acesso a paciente, a gente tem acesso a carrapato do estado inteiro e muitas populações do Brasil, então é bem bacana ter essa oportunidade, né? E como a gente está inserido dentro do contexto das atividades da Secretaria da Agricultura, então a gente tem é que falar pressão parece uma coisa ruim, né? Mas a gente tem uma pressão, sim, da cadeia produtiva para desenvolver soluções para os problemas que eles enfrentam, né? Eu vou falar na minha apresentação, mas hoje o carrapato bovino, ele é considerado o maior problema sanitário da cadeia bovina no estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é considerado mais importante do que outras doenças, como, por exemplo, tuberculose, brucelose, mastite. Então, o carrapato e as doenças transmitidas, né, do complexo da tristeza parasitária são hoje o principal problema sanitário que os produtores do Rio Grande do Sul enxergam, né? Então, existe uma demanda por esse trabalho que é muito grande, né? Uma pressão grande para a gente desenvolver tecnologias de controle, alternativas, né, para a gente conseguir reverter o problema tão sério, né? O problema é tão sério aqui com relação ao carrapato que alguns produtores que não estão conseguindo controlar o carrapato na propriedade por conta da resistência múltipla a drogas, alguns deles pensando em desistir da produção para plantar soja, para plantar eucalipto, para fazer coisas que são fim das contas, mais simples, né, do ponto de vista de manejo, e que dão um retorno econômico talvez um pouco maior e dão menos trabalho, né? Então, isso, se a gente for pensar, uma descaracterização do sistema produtivo do Rio Grande do Sul, que sempre foi baseado muito... alguém me mutou, estranho. Então, então é bem interessante estar nesse contexto, né, de sentir da pele assim o que é o problema e isso forçar a gente a encontrar soluções que cada vez mais tem que ser soluções mais criativas, né, por causa desse problema que todo mundo aqui está enfrentando de falta de recursos para pesquisa. A coisa era mais fácil no passado. Acho que agora a gente tem que ser mais criativo e gerar respostas de um jeito mais criativo mais simples, né, para os problemas. Né? Então, eu vou passar para a minha apresentação, para a gente começar a falar aqui. Os slides estão em inglês, eu achei por bem deixar em inglês mesmo. Deixa eu só minimizar essa janelinha aqui. Aí. Nós estamos vendo bem já, slide. Tá. Então, vou falar sobre o desenvolvimento de testes moleculares, né, para o diagnóstico de resistência a pesticidas. O Ita já falou de onde eu vim, né? Eu sou médico veterinário, formado na USP, fiz mestrado e doutorado na parasitologia no ICB, lá na USP em São Paulo também. Passei no concurso, entrei em 2012 aqui no IPVDF. E de 2016 a 2020, né, foram 4 anos que eu fiquei lá nos Estados Unidos. Eu comecei fazendo um pós-doutorado, depois eu consegui um fellowship de pesquisa para ficar lá mais 2 anos. Então, eu fiquei 2 anos como pós-doutorado e mais 2 anos com um fellowship, trabalhando no Cattle Fever Tick Research Laboratory, que é o laboratório de referência do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para pesquisa em carrapatos, né? O carrapato, que é o modelo de trabalho que eu venho estudando desde sempre, é o carrapato bovino, que é aí o carrapato de maior importância econômica, né? Eu acho que o grupo aqui está muito bem inteirado do modelo. E eu gosto muito de mostrar esse mapa,
que é um mapa que foi publicado num artigo dos australianos, né, faz uns anos já, e que como impressiona a capacidade de distribuição desse bicho ao redor do planeta, né? A gente pode ver que onde tem gado tem carrapato, né? Com raras exceções, assim, o carrapato ele tem uma capacidade, acho que assim como o Aedes aegypti, ele conseguiu se dispersar de uma maneira absurda, né? Pelo mundo inteiro, e ele causa um impacto gigantesco, né, na produção bovina e tem um impacto sanitário para os animais que é considerável, né? E ele é considerado uma das maiores pragas agropecuárias do mundo, né? Essas estimativas que a gente tem de bilhões de dólares por ano, às vezes parece meio absurdo, né? Mas eu acho que faz sentido, né? Esse valor aí de 3 bilhões de dólares por ano só no Brasil e cerca de 7 bilhões de dólares por ano no mundo. É bastante dinheiro envolvido, né? Bastante recurso que se gasta para tentar controlar esse bicho, né? E outros modelos que a gente tem trabalhado também, que é o Rhipicephalus sanguíneos, né? O complexo de espécies do Rhipicephalus sanguíneos, também tem uma distribuição mundial muito relevante, que é o carrapato do cão. Ele é vetor de inúmeros patógenos, tanto para os cães quanto para os animais, então para o homem, né? E ele também é um modelo super interessante de trabalhar. E o carrapato Amblyommacagenense, né, que é outro grupo de espécies, que tem aí 3 espécies que foram reatribuídas, né, o cagenense, o mixtum e o sculptum, que é o principal vetor de Rickettsia rickettsii. Ele afeta tanto animais como o homem, ele é um carrapato de 3 hospedeiros, muito versátil em parasitar outras espécies, tanto silvestres quanto domésticas, né? E é também um problema sanitário importante. Então, esses 3 modelos que a gente, claro, com maior enfoque com o carrapato bovino, mas tem trabalhado também um pouco com cephalus sanguíneos e o Amblyommacagenense, que são os 3 carrapatos mais importantes aqui no Brasil, né, do ponto de vista sanitário. Para a gente controlar o carrapato, desde o final do século XIX, o que se usa são os acaricidas químicos sintéticos, né? Esse é o principal método de controle, é passar veneno nos animais ou no ambiente para tentar controlar o carrapato, e a gente tem aí 6 classes químicas disponíveis no mercado brasileiro e mundial, né? Que são os piretroides, o fipronil, o amitraz, as lactonas macrocíclicas, o flazuron e organofosforados, com diversas formas de aplicação, uma gama gigantesca de produtos veterinários, né, indicados para o controle de carrapato para todas as espécies de animais. Então, para cão, para gato, para equinos, para bovinos e por aí vai. Né? Então, a gente tem essas ferramentas para tentar controlar o carrapato. A grande maioria deles tem ação no sistema nervoso central, desses artrópodes, e cada um tem assim, cada classe química ela tem um receptor, né, molecular dentro do sistema nervoso central, tem um alvo, são alvos diferentes, localizados que têm importâncias diferentes e respostas fisiológicas diferentes. Alguns são hiperexcitatórios, como os piretroides, o fipronil organofosforado, e outros são depressores do sistema nervoso, como na verdade aqui está errado, as lactonas macrocíclicas e o amitraz, né, que levam à morte desses parasitas. É uma coisa já estabelecida, né, como já diria o Darwin lá no livro dele, que quando você tenta eliminar uma espécie, né, nessa competição pela vida, você acaba selecionando dentro daquela espécie que está competindo, você seleciona indivíduos mais bem adaptados, e isso nada mais é do que a prova que a resistência é a prova dessa teoria, né? Que, ou seja, provavelmente é a melhor prova da efetividade, né? Da eficácia da seleção natural já obtida, né? Uma vez que você tenta eliminar a espécie, ela vai encontrar maneiras de sobreviver. Né? A resistência portanto, é um mecanismo evolutivo que acontece em várias espécies de pragas que estão que a gente tem, que tem impacto nas cadeias produtivas ou para a saúde humana ou saúde animal, né? Então não é
não é privilégio de uma só espécie, né? Todas essas espécies de artrópodes, de homintos, de fungos, bactérias desenvolvem esses mecanismos de sobrevivência. Então, ela resulta da seleção, né? Uma vez que você tem uma população original e dentro dessa população original que nunca viu um pesticida antes, existem ali raros indivíduos que eles têm alguma diferença e que permitem a sobrevivência após o tratamento, né? Então, conforme você vai eliminando aquela parcela suscetível da população, que tem nesse esqueminha aqui marcados em verde, né? Na cor verde, você vai eliminando esses indivíduos e vai deixando aqueles indivíduos que são resistentes, eles se mantêm na população, né? Até o momento que você tem uma população resistente. Esse é o processo pelo qual acontece a resistência, né? Lembrando que a resistência ela não é determinada pelo pesticida, ela é apenas selecionada pelo uso do pesticida, e quanto mais vezes você usar aquele pesticida, mais rápido você vai selecionar a resistência para aquela droga, né? Claro que a velocidade com que isso ocorre, ela depende também de outras características, né? Se aquela resistência ela já estava presente na população, ou se a entrada de novos indivíduos resistentes, migração, tudo isso implica na velocidade de desenvolvimento de resistência. Mas o que a gente vê é que inexoravelmente a resistência ela vai acontecer para qualquer pesticida novo que entrar no mercado, né? Isso a gente tem visto ao longo do tempo, desde a década de 60, a gente tem relatos de resistência a cada uma das drogas que foram entrando, né? Começou lá com os organofosforados na década de 60, isso aqui é para carrapato, tá, pessoal? Não é para mosquito ou outra espécie de artrópode, mas isso aqui é para carrapato. Então, os organofosforados, as formamidinas, os espiretroides, uma após a outra, após o lançamento, cerca de 10, 20 anos depois, a gente tem um relato da resistência àquela droga, tá? E a próxima droga que for entrar no mercado, a gente pode esperar também que vai ter resistência. Isso me surpreende um prazo de 10 anos para um cara que tem um tempo de ciclagem razoavelmente longa, né? Sim. Porque o mosquito são 2 semanas, 20 dias, né? Sim. O carrapato é bem mais longo, né? É bem mais longo, né, Pedro? Mas também é um bicho que tem uma capacidade biótica gigantesca, né? Você imagina que cada fêmea de carrapato tem uma progênie de 2.000 indivíduos, né? Então, ao mesmo tempo que é um bicho que tem um ciclo de vida mais longo, a gente tem 4 gerações por ano, em média, se for pegar no Brasil. Tem lugares que tem mais, aqui no Rio Grande do Sul, às vezes tem 3, dependendo do lugar. 10 anos são 40 ações, né? Acontece muito rápido mesmo. Mas acho que isso tem a ver com a frequência de uso, né? A frequência de uso é muito grande, né? Você imagina que tem locais que usam o carrapaticida a cada 7 dias, eles fazem uma aplicação de veneno nas vacas, né? Então, a pressão seletiva é gigantesca, né? Mas tem a ver também com a frequência do gene de resistência na população original e o grau de diversidade dessa população. Então, por exemplo, o barbeiro, que é um bicho longevo, há décadas e não está aparecendo ainda uma resistência forte, exceto nas populações originais, no caso de Triatoma infesta, que são populações naturais, muito estabelecidas e com muita variabilidade. O caso do barbeiro é interessante, porque quando foi migrando de um lugar para outro, cada migração é um bottleneck genético. Então, a variabilidade foi diminuindo. O que aconteceu foi que as populações brasileiras todas não tinham variabilidade para desenvolver resistência, por causa desses bottlenecks. Então, o programa de controle foi muito bem sucedido e, até hoje, essas populações não têm resistência. A resistência segue circunscrita, ganhando devagarzinho espaço, mas ainda na Argentina. Será que também não tem a ver com a porcentagem da população exposta às drogas? Porque o carrapato, como está no bovino, grande parte da população também é exposta ali. Então, a pressão seletiva é maior do que
Mosquito, por exemplo, que tu não vai, quando tu aplica uma inseticida, não vai atingir uma grande parte da população, né? Em É, eu- Barbeiro, esse argumento foi usado para explicar o sucesso do controle, porque não tinha população fora da casa para triatoma aham. inferno, era toda na casa, Eu, entendeu? eu acho que é uma mistura das duas coisas que a gente está vendo aqui, né? No caso do carrapato, a gente tem pamixia. A gente não tem, raramente tem um efeito fundador. Eu não sei quando entrou o carrapato aqui, né, lá no final, no início do, sei lá, do século XVI, por exemplo, porque quando os jesuítas vieram, eles trouxeram os bovinos e trouxeram os carrapatos juntos, vieram lá. Se estabeleceram as populações aqui, e aqui elas circulam livremente pela movimentação de bovinos, né? Então, o que a gente tem é pamixia. A gente ainda não tem no Brasil um estudo, por exemplo, de genética de população de carrapato estruturada, por exemplo, em microsatélites, alguma coisa que te mostre com mais refinamentos se há É. estruturação de Essa populações era ou uma não. pergunta relevante, né? Quantas invasões tiveram? Sim, Qual o grau de heterose nas populações naturais? exatamente. A gente não tem essas informações, né? Mas assim, a gente pode assumir que a gente tem uma pamixia, porque a gente tem um transporte de gado parasitado, ele não é controlado. Você pode trazer uma vaca do Pará para cá com um carrapato, né? Não é um problema. Então você tem pamixia e você tem também essa, ou seja, você tem uma variabilidade genética muito grande, né? Uh, Ao mesmo tempo, você tem a característica genética associada à resistência, que até hoje nunca foi demonstrado, por exemplo, custo adaptativo com o carrapato, da resistência. Né, que algumas outras espécies a gente enxerga custo adaptativo, ou seja, aquela população resistente ela teria alguma desvantagem adaptativa por ser resistente, mas isso nunca ficou provado com o carrapato. Então não tem custo adaptativo e você tem uma pressão seletiva gigantesca. O uso frequente de carrapaticida em animais altamente infestados, depois da entrada das lactonas macrocíclicas, que são drogas de longa duração, em que você aplica, e essa droga ela fica ativa durante 30 dias, por exemplo, no bovino. E então você tem essa vaca que está tratada, e ela você tem uma população de campo que está sendo continuamente exposta àquela droga durante muito tempo, né? Então você tem uma pressão de seleção muito alta. Acho que esses motivos juntos é o que desenvolveram, o que permitiram esse desenvolvimento tão rápido da resistência, né? E o ponto que a gente está chegando agora em populações E isso multiresistentes. pode ser um ponto importante, assim, para mosquito, pelo menos, tudo que você tem demonstrado até agora é que a resistência aos inseticidas tem um custo de fitness muito grande. Sim, sim. Essa é uma diferença importante, né? Do caso do carrapato, até hoje isso não foi demonstrado. Bem, então, dando continuidade, o carrapato bovino a gente já tem resistência, por exemplo, no Brasil a todas as classes disponíveis, e esse caminho está acontecendo também nos principais países em que a produção de bovinos é importante e que se usa muito carrapaticida, como no Uruguai, na Argentina, na Colômbia e no México. Né? Alguns outros países você tem alguma informação, mas não tem a gente não consegue muita informação compilada da resistência, né? Para o carrapato bovino. No caso de ripséphalos sanguíneos, a gente tem já resistência relatada nos Estados Unidos, no México, no Panamá e no Brasil, né? E para a Bleumacagenense são menos relatos, e aí uma coisa interessante, porque é um carrapato de 3 hospedeiros, né? E a gente imagina que a pressão sobre aquela população é menor, né? Porque você tem vários instares que eles têm uma abundância, dependendo da época do ano diferente, um ciclo de vida completamente diferente, que você tem uma pressão seletiva menor, mas aonde esse carrapato ocorre juntamente com outros carrapatos, como, por exemplo, o carrapato bovino, e em áreas de pecuária, você tem relatos de resistência, porque a pressão também seletiva é grande. No México é muito característico isso. Onde tem carrapato bovino, que tem a Bleumacagenense, tem resistência nas duas espécies, né? Então, por que então,
Então, por que é importante, né? Então, a gente está falando de resistência, e por que é importante a gente detectar a resistência, né? Uma vez é para a gente confirmar se uma falha de eficácia é devido à resistência ou um problema de aplicação do produto, que também é muito comum, né? É para a gente decidir o momento de trocar de pesticida ou rotar os pesticidas para você diminuir a pressão de seleção e também fazer um monitoramento para o desenvolvimento dessa resistência de uma maneira precoce, né? Uma vez que você vai introduzir um novo produto, você fazer um monitoramento da resistência é importante para saber, opa, está começando a desenvolver resistência, a gente precisa trocar, precisa buscar. Isso no mundo ideal é super importante, é super válido até o momento em que a gente tem resistência múltipla a drogas, né? Porque agora a gente chegou no momento, eu vou mostrar para vocês alguns dados aqui do Rio Grande do Sul, em que a situação é super crítica, né? Historicamente, para diagnosticar resistência, a gente usa laboratório, ensaios de laboratório, toxicológicos, né? São testes que foram desenvolvidos lá na década de 60 pelos australianos e que são testes muito simples. Você pega os carrapatos, ou seja, os adultos ou as larvas, expõe esses carrapatos a doses do pesticida e compara essa mortalidade entre as populações, né? E aí você estabelece o que é resistente, o que é suscetível. Um monte de gente já desenvolveu técnicas para isso, né? Desde a década de 60. Os mais utilizados, um dos mais utilizados no mundo é o teste de Drummond, que ele foi um teste desenvolvido pelo Drummond do USA, na verdade, para fazer screening de princípios ativos contra o carrapato, e ele acabou sendo adaptado para o diagnóstico de resistência. Na verdade, como é que é esse teste? A gente pega as fêmeas engurgitadas, a gente expõe essas fêmeas engurgitadas na solução, né, ou uma emulsão, né, preparado ali do carrapaticida comercial. Durante um tempo, retira e espera elas botarem os ovos e espera as larvas eclodirem e compara o grupo tratado com o controle para dizer se o produto teve eficácia ou não, né? E a gente tem um cut-off que a gente chama de resistência, que é cada vez que você tem uma... E a gente faz um cálculo, né, que é o índice de fertilidade, que é a quantidade de ovos que aquela teleógena, que aquela fêmea engurgitada produziu em relação ao seu peso inicial, multiplica isso pela taxa de eclosão das larvas, e a gente consegue ter um índice de fertilidade, e a gente calcula o percentual de controle comparado com o grupo controle não tratado. E a gente, aqui no laboratório, a gente tem um cutoff de 95%, acima de 95%, a gente considera aquela população suscetível, aquele carrapaticida, abaixo disso, com suspeita de resistência. Outros métodos são baseados nas larvas, né? Então, ou você faz a exposição das larvas em pacotes de papel filtro impregnado, você faz uma impregnação desses papéis filtro com um princípio ativo, né, do acaricida. Você pode usar diferentes doses, você pode usar uma dose discriminatória, por exemplo, ou você pode usar uma imersão das larvas, né, fazer uma solução e imergir essas larvas, depois transferir para um pacotinho essas larvas e contar no dia seguinte avaliar a mortalidade, e com isso a gente consegue calcular CL50 ou fazer testes de screening com doses discriminatórias para resistência, né? Então, no caso das larvas, a gente, por exemplo, compara duas populações, respostas de duas populações, né? Então, por exemplo, uma suscetível, uma resistente, calcula o fator de resistência, quer dizer quanto que ela é resistente. Ou você usa doses discriminatórias, né, que são aquelas doses que vão dizer, bom, se teve mortalidade completa aquela população suscetível, se algumas larvas sobreviveram, é considerada resistente, e você compara pode usar diferentes drogas, né, e comparar populações. Por exemplo, essa população 2 aqui, ela é uma população multiresistente, né, ela tem resistente a todos os princípios ativos testados aqui. Essa aqui, ela é resistente, por exemplo, ao nitrase, resistente à permetrina, né. Então, você compara populações e você consegue aí fazer screening de diversas populações. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, no laboratório, a gente tem um serviço que a gente presta para os produtores de diagnóstico de resistência. Então, eles mandam os carrapatos, umas garrafas PET ou pote de margarina, cheio de carrapato para o laboratório, a gente chega aqui, a gente processa esse material e faz a exposição em diferentes princípios ativos, né, e depois retorna para eles qual foi o resultado de quais os princípios ativos e a eficácia in vitro, né, de cada um daqueles produtos, para eles poderem escolher que produto utilizar na propriedade, né.
tempo a gente compila esses dados para ter um painel da resistência a carrapaticidas aqui no estado. Então, isso que eu vou mostrar para vocês agora é uma série histórica de 2015 até 2019, desculpa, mostrando, por exemplo, que para os piretroides, que aí a gente tem principalmente cipermetrina e deltametrina, a gente tem aí mais de 90% de populações resistentes, basicamente por quase todos os anos, vem nesse nível. Alta resistência a piretroides, alta resistência ao amitriptilina, ao fipronil. Aos organofosforados, a resistência é mais baixa e é super interessante isso, porque os organofosforados são as drogas mais antigas que a gente tem no mercado e até hoje elas têm uma eficácia importante. São muito comuns no mercado brasileiro associações entre diferentes ingredientes ativos, né, com mecanismos de ação diferentes, como, por exemplo, os piretroides e os organofosforados, e então, resistência a um ou outro, né? Então, às vezes a gente vê também que essas drogas associadas também tem a gente vê a resistência já acontecendo, dependendo da formulação, né? A não ser nos casos, por exemplo, nessas formulações, a base de cipermetrina, clorpirifose 21, em que a concentração de organofosforado é muito alta, a gente tem aqui mais de 60% de organofosforados nessas formulações, elas ainda apresentam uma eficácia relativa importante. Quando a gente junta todos esses dados de resistência, acho que tem uma pergunta no chat, é isso? Ívio botou aqui, essa queda de percentual de população resistente dos organos de 40% a 10% tem alguma justificativa? Eu acho que deixa eu voltar só no slide para ver se eu entendi a pergunta. Aqui, né, de 40%? Resistência de organofosforados. Sim, eu entendi. Não, isso aqui eu acho que é uma mera questão de amostragem. Isso aqui não é uma tendência ali, viu, real, tá? Eu acho que é uma questão amostral. Porque a gente também, ano a ano, não é sempre o mesmo número de populações que a gente recebe, né? Ano a ano muda a amostragem, então a gente não pode dizer que isso aqui é uma tendência de queda real, né? Essa é a porcentagem relativa de cada ano, tá? Ela não é uma tendência real, isso aqui. E até porque a distribuição também, você recebe de diferentes lugares, né? De Pode ser um diferentes ano que recebeu, lugares. mas a amostragem não é igual de um ano para o outro. Né? Exatamente, a amostragem é diferente, né? Isso aqui a gente não está comparando ano a ano, só para ter uma ideia da distribuição, tá? Mas o que mais assusta é quando a gente junta todos esses dados por propriedade, em que a gente testou todos os produtos, todos esses produtos que eu mostrei para vocês, que foram 7 produtos diferentes. Se a gente pegar a proporção das populações que são resistentes a 3 ou mais carrapaticidas, ela chega a 81% das amostras. Então, a gente tem um nível de resistência múltipla muito alto. Você tem populações aí, mais de 50% são resistentes a 4 ou 5 princípios ativos. Então, fica muito difícil controlar o carrapato quando ele é quando ele é um super carrapato, né? Esse é o ponto. Né? Como a gente tem as superbactérias, a gente tem os supercarrapatos também. Né? Essa aqui seria o que a gente tem de distribuição aí dos supercarrapatos no estado. A região da fronteira oeste é uma região muito forte de pecuária de corte, muito tradicionalista aqui, né? No Rio Grande do Sul. E muios casos de resistência múltipla nessa região. Aqui a intensidade do vermelho, ela diz a quantidade de populações multiresistentes. Não sei se tu está conseguindo acessar o chat. Tem outra pergunta. Estou. Efeito retrógrado de gerações de carrapato aos compostos. Eu não entendi a pergunta, Josias. Não, existem alguns efeitos que, por exemplo, você vai utilizando um pesticida, por exemplo, e depois de um tempo ele passa a ter essa resistência, mas com gerações de carrapatos sucessivos, ele pode voltar a funcionar.
Entendi. deixar de... Entendeu? Entendi. É isso que a gente estava discutindo lá. O carrapato até hoje não foi demonstrado o custo adaptativo da resistência, né? Então, a não ser para o Amitraz, tem essa observação, vamos dizer, anedótica, né? Muitos proprietários dizem que, por exemplo, usavam o Amitraz no passado, parou de funcionar, aí deixaram de usar o Amitraz durante, sei lá, 10, 20 anos e estão voltando a usar o Amitraz agora com certa eficácia. A gente não sabe muito bem por que isso acontece, ninguém também nunca estudou isso a fundo. Tem alguns relatos na Austrália também de que o Amitraz ele teria uma reversão da resistência com o tempo, mas a gente a gente não tem essa resposta, mas em princípio não existe um custo adaptativo, né? Por exemplo, de diluição dessa resistência ao longo do tempo, né? Propriedades que têm, por exemplo, resistência aos piretroides, uma vez que ela entra na propriedade, ela nunca mais sai. A resistência ao piretroide é muito estável, né? Mas são perguntas ainda a serem respondidas, Josias. Tem muitas coisas que a gente não sabe ainda. Sim, obrigado. Né? Então tá, a gente, para facilitar o diagnóstico de resistência, então o que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo já faz um tempo, né? Que é trabalhar com esses marcadores moleculares, né? Porque a ideia é assim, para fazer esses bioensaios, então tem tempo, né? Tem um tempo grande da gente coletar a amostra na propriedade, levar para o laboratório, processar. Então esses carrapatos eles vão botar os ovos. Tudo isso demora cerca de 6 semanas, né? Até a gente receber o resultado, né? Para ter as larvas, por exemplo, para testar demora 6 semanas. Então, do ponto de vista prático, para decisão dos proprietários, né, de quando mudar o tratamento, é muito tempo, né, para a gente ter essa resposta. Então, os testes moleculares, eles vêm para ajudar nesse sentido, né, de você identificar naquela população se ela tem caracteres genéticos de resistência a determinados produtos. Então, traçar essas correlações, né, entre o fenótipo de resistência e o genótipo, para a gente desenvolver esses marcadores moleculares que podem servir de diagnóstico para resistência, para ter uma resposta mais rápida, né? E também para entender melhor como que esses carrapatos ficam resistentes e os porquês, né? Isso já tem sido estudado faz bastante tempo, né? O grupo do USDA é pioneiro nesse modelo de estudo, né, de mecanismo de resistência. Grande parte dos relatos de mecanismos foram descritos por esse pessoal e o pessoal da Austrália, do CSIRO. Então, a gente tem basicamente 2 mecanismos principais de resistência, ou por desintoxicação, o carrapato ele desenvolve alguma via metabólica que elimina ou biotransforma essa droga, tornando ela menos tóxica ou impedindo ela chegar no seu local de ação, né? Seja por transporte ou hidrólise ou oxidação, eliminação dessa droga, ou por alteração no sítio-alvo, né? Então, uma mutação que vai alterar a proteína e ela muda a capacidade muda a afinidade do receptor para aquela droga, sem determinar um custo adaptativo, né? Tem alguns desses mecanismos já foram descritos, né? E os que parecem ser mais importantes para o carrapato são as alterações de sítio-alvo. As reações, os mecanismos metabólicos, eles parecem ser mecanismos secundários, não no caso das lactonas macrocíclicas, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, está associado com as proteínas de transporte do tipo ABC ou PGP. Na maioria dos casos, a resistência por alteração do sítio-alvo ela parece ser mais importante. O modelo que está mais bem estabelecido é o dos piretroides, né, mutações em sítio-alvo do canal de sódio. As formas da gente... Só Pode. É o seguinte,
Tem um mecanismo que é menos popular, mas eu tenho aparecido evidências em mosquitos de que ele tem sido mais importante, que é mudanças na cutícula. Quer dizer, tem vários transcriptomas de mosquito que identificaram superexpressão de genes de cutícula, etc., alguma coisa assim, aparentemente associado à ideia de que uma cutícula ou mais espessa ou com propriedades físico-químicas diferentes diminuiria a absorção desses caras que, em parte, tem que atravessar a cutícula como um primeiro troço para chegar no alvo de verdade. Tem algo assim com o carrapato? Porque isso demorou muito para as pessoas entenderem, apesar de ser um mecanismo aparentemente simples. Para mim, esse seria o mecanismo mais fácil, né? Você impedir a droga de entrar, né? Mas não, a gente não tem. Tem um estudo que foi feito assim no final da década de 90 por um pessoal lá nos Estados Unidos também, que demonstrou um aumento de atividade de algumas esterases no intertegumento dos carrapatos. Então, na região do intertegumento, né, na região logo abaixo da quitina, teria uma atividade esterásica maior contra os organofosforados. Mas esse é o único trabalho que existe, que eu já vi sobre cutícula e resistência em carrapato. Tem algum transcriptoma ou coisa assim, de linhagem resistente versus não? Assim, a gente está trabalhando num transcriptoma de carrapato resistente, que, infelizmente, por causa da pandemia, o projeto ficou parado com o pessoal lá do Arizona, né? De bicho inteiro? De bicho inteiro exposto, mas é com larva, não com adulto. Não, tudo bem. Né? De bicho inteiro exposto, pool de larva exposta. Que pode ser que apareça alguma coisa aí, né? Mas, assim, muitos dos trabalhos estão voltados com os receptores, mas acho que faz sentido, sim, ter um mecanismo cuticular. Uma coisa que é interessante também que a gente pode pensar, que é de um mecanismo natural de resistência, seria, por exemplo, quando você tem os períodos de muda, de larva para ninfa, de ninfa para adulto, tem um período que o carrapato ele fica com uma camada dupla de cutícula, né? Porque até sair a cutícula antiga, ele fica produzindo a cutícula nova por baixo ali no momento da equidise, né? E esse seria um momento que teria uma dupla camada de proteção contra o acaricida. Algumas vezes a gente vê que talvez um momento de aplicação em que você tem uma parte dessa população de carrapatos que esteja em período de muda, eles podem sobreviver. Mas isso também nunca foi demonstrado, assim. São só hipóteses, né? Mas sim, acho que a cutícula está sendo deixada de lado e talvez um mecanismo uma forma de enxergar isso seja por transcriptoma ou mesmo o proteoma das cutículas, né, para entender melhor a composição delas, né? Mas é interessante essa sua pergunta, Pedro. Acho que é uma coisa que tá para trás, assim. A gente não tem visto muito, não. A gente tem ficado mais nos receptores e, assim, o que está mais bem demonstrado é o canal de sódio, né? O canal de sódio ele é o receptor dos piretroides e tem duas regiões nessa proteína que elas são quatro domínios transmembrana. Então, no domínio 2 e no 3, eles têm mutações que estão associadas à resistência. Então, a detecção dessas mutações ela tem sido a detecção da mutação tem sido usada como uma maneira de diagnosticar a resistência há algum tempo já, e tem várias técnicas que foram desenvolvidas, né, de PCR para identificar e associar. Tanto um PCR específico e outros por real-time. Teve um que eu fiz lá no meu postdoc, que foi o HRM para identificar as mutações associadas à resistência, né? Então, por que o diagnóstico molecular é interessante? Aí eu vou trazer um exemplo prático do que aconteceu quando eu estava lá, né?
Porto Rico é uma ilha que é um território associado aos Estados Unidos e eles têm o carrapato lá e tem um programa aqui de controle e erradicação que está sendo conduzido lá faz algum tempo, né? Então, e eles vira e mexem, eles vão fazer as operações nas propriedades e eles coletam carrapatos e mandam para o laboratório central lá no Texas para a gente processar e para fazer o que tem que fazer, procurar resistência e tal. Então, esses carrapatos eles foram coletados e enviados por FedEx. Então, eles foram coletados no dia 7 de novembro de 2019 e no dia seguinte eles enviaram pelo FedEx, no dia 11 chegou no laboratório. A gente chegando lá, os carrapatos, a gente fez extração de DNA, então a gente separou aqueles carrapatos que estavam, as fêmeas engurgitadas que estavam boas para produzir os ovos, né, para serem usados nos bioensaios, a gente colocou na estufa, incubou na estufa para isso, e chegou um monte de carrapato semi-engurgitado, carrapato não engurgitado junto. Aí eu peguei, vamos extrair DNA desses bichos aqui e vamos fazer a PCR já, antes de fazer o bioensaio, para ver o que vai acontecer. Então, já fizemos a extração de DNA e já corremos o HRM, né, para ver se tinha mutação associada à resistência, né? E a outra parte seguiu o pipeline para o diagnóstico de resistência para o bioensaio, né? Que lá eles testam para permetrina com uma fosamitrase para ivermectina. Bem, o bioensaio demonstrou, né, que essa população era resistente, então um certo nível de resistência ao organofosforado, alto nível de resistência à permetrina, e o amitrase não era resistente ao fipronil, né? Esses ensaios foram repetidos depois, demonstrando, né, que tinha resistência ao comofos, ao amitrase, uma baixa resistência, e a ivermectina também uma resistência baixa, muito baixa. Só que aí quando a gente conseguiu fazer o HRM e mostrou que esses carrapatos, no domínio 3, eles não tinham nenhuma mutação, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados com o HRM. Na verdade, a gente faz uma PCR e analisa a curva de melting dos fragmentos, né? E como ele usa um corante intercalante saturante, que é o Eva Green, ele faz a curva de melting, a gente consegue detectar pequenas alterações na sequência, né? Isso distorce a curva de melting das populações e a gente consegue encontrar esses variantes. Então, a gente corria sempre com um controle, né, mutante. Então, aqui tem um controle mutante homozigoto e um controle mutante heterozigoto. E aqui são as amostras, né, dos carrapatos que são clusterizados aqui junto com os suscetíveis, né? Então, para a mutação no domínio 3, ele não tinha nenhum carrapato mutante, mas no domínio 2, ele tinha vários indivíduos mutantes, né, para a mutação C790A, que é uma mutação do tipo KDR, né? Quando a gente comparou com o controle, eles clusterizaram junto com o controle. Então, em uma semana, a gente conseguiu demonstrar que aqueles carrapatos eles eram resistentes aos piretroides, né? Então, de uma maneira muito rápida, né? Então, isso dá ideia, então, essa só para mostrar, né, da potencialidade dos ensaios moleculares para o diagnóstico da resistência, né? Então, uma coisa que uma semana você teve o resultado com o diagnóstico molecular, demorou 49 dias para ter o resultado do ensaio, que na verdade confirmou, né, a resistência à permetrina, lá que é um piretroide, confirmou com um alto nível de mutação, uma frequência alta de indivíduos mutantes naquela população. Só para dar continuidade, então, a propriedade index, né, que é essa Y01, ela foi isolada e todas as outras propriedades em volta também foram isoladas depois que a gente deu o alerta, né, essa população é multiresistente. Eles fizeram uma buffer zone em volta e fizeram um tratamento de erradicação dos carrapatos em todas as propriedades em volta, usando a moxidectina, que é uma lactona macrocíclica, a cada 28 dias, e conseguiram suprimir essas populações de carrapatos, evitando que elas se espalhassem para outras regiões, uma população multiresistente. Então, essa celeridade é o que a gente precisa, né, quando a gente tem um sistema de vigilância e para controle do carrapato. Então, do ponto de vista prático, é interessante a gente ter esses marcadores moleculares.
No caso do Amitraz, é bem interessante o modelo de resistência ao Amitraz, porque até hoje não está muito bem estabelecido, parece ser multigênico, multifatorial, com alterações em sítio-alvo e mecanismos de desintoxicação ao mesmo tempo, né? Tem vários estudos que foram feitos aí desde o final da década de 90, demonstrando mutações no receptor de octopamina e tiramina, né? Seriam 2 alterações de aminoácido presentes bem no iniciozinho da proteína, que estariam associadas à resistência, né? A gente fez um estudo aqui, um dos nossos alunos de mestrado, ele fez um estudo que a gente conseguiu publicar agora esse ano, demonstrando que a cepa São Gabriel, que era uma cepa resistente ao Amitraz, que a gente isolou aqui, ela também tinha alguns mecanismos metabólicos de resistência. Então, esse aqui é o resultado de alguns ensaios funcionais que a gente fez com alguns sinergistas, né? Os sinergistas são aquelas drogas que vão suprimir vias metabólicas do carrapato para a gente ver se quando a gente suprime aquela via, aumenta a toxicidade da droga. E com isso a gente infere que aquele mecanismo está associado à resistência, né? Tem 3 vias metabólicas importantes para desintoxicação dos peptídeos, que são das glutationases das esterases e das P450. Então, o DM é um inibidor de glutationases, o PBO, que é o butoxipiperonila, é um inibidor de P450, e o TPP é um inibidor de esterases. Quando a gente joga, então a gente comparou o Amitraz em associação a cada um dos sinergistas em 2 cepas diferentes, a Porto Alegre, que é a cepa de referência suscetível, e a São Gabriel. E calcula CL50, né, faz um ensaio de dose-resposta e calcula CL50 para cada uma delas, né? O que a gente demonstrou é que quando a gente usa o butoxipeperonila, ele reduz a L50 do Amitraz para cepa Porto Alegre, mas ela não é diferente estatisticamente relevante, né? Isso aqui você tem intercalação dos intervalos de confiança, então não tem uma diferença. Mas a gente viu que reduziu em 2,8 vezes a CL50 na cepa São Gabriel, né? Com o uso do butoxipeperonila, ou seja, essa via metabólica das P450 ela deve estar envolvida na resistência, mesmo porque a CL50 ficou parecida, né, ficou basicamente igual, né, à CL50 da cepa Porto Alegre. Né, ou seja, ela reverteu. O TPP e o DEN são de quais outras vias? Uma é esterase. O DEN é de glutationase transferase. Ah, tá. GST, né, e o TPP é de esterase. São sinergistas que são classicamente usados. Muita gente que trabalha com resistência a pesticida usa esses mesmos inibidores aqui para inferir sobre resistência metabólica. Ou seja, parece ter um componente oxidativo aqui, né, de P450 na resistência ao Amitraz. Mas, ao mesmo tempo, esses carrapatos também da cepa São Gabriel eram mutantes no receptor de octopamina, né? Então, aqui são indivíduos da cepa Porto Alegre, São Gabriel, né, que a gente sequenciou um trechinho do gene do receptor de octopamina, e eles tinham essa mutação aqui, as 2 mutações associadas à resistência ao Amitraz. Então, são 2 componentes ao mesmo tempo determinando a resistência, né? A gente fez uns HRMs também com cepas resistentes ao Amitraz lá nos Estados Unidos, essa cepa Elsamora, que isso aqui é mortalidade na concentração discriminatória, né? Então, você tem 3 cepas aqui, Yucatán, Elsamora e Santa Luísa, que são cepas resistentes, né? E a cepa Deutsch, que é uma cepa suscetível. A gente verificou que a cepa Santa Luísa ela tinha as 2 mutações, né, associadas à resistência, essas que a gente demonstrou por sequenciamento, que seria essa curva aqui. Os indivíduos heterozigotos, né, que tem uma curva um pouco diferente, e a gente detectou essas 2 outras curvas nessa cepa, nas outras cepas resistentes. E aí a gente foi sequenciar para ver o que era isso aqui, né? Só que a gente nunca conseguiu encontrar essas mesmas mutações. E a gente ficou pensando, pô, isso aqui deve ser porque deve ter mais de uma cópia desse gene, outros haplótipos, né, nesse gene associados à resistência.
E a gente encontrou essas mesmas curvas em populações de carrapato que foram coletadas desses bichos aqui, são os nilgai, que é um antílope que foi trazido para os Estados Unidos para caça, aqui nessa região. Aqui é o Golfo do México, né? Aqui está o México, aqui o Texas. Esse aqui é o condado de Cameron, onde tem um foco ativo de carrapatos lá, que foram estabelecidos lá por causa da população desses bichos aqui, dos antílopes. E foram coletados carrapatos desses animais, e a gente fez o HRM desses carrapatos e viu que tinha essas mesmas mutações, né, associadas à resistência ao amitrase, e a gente encontrou também perfis semelhantes às outras cepas, né, que a gente já tinha avaliado, e perfis diferentes. Só que quando a gente fazia o sequenciamento do trecho, a gente não encontrava essa mutação, era como se fosse um indivíduo selvagem, né? Então a gente acha que deve ter ou outras mutações associadas à resistência, ou esse gene é muito variável e está sob pressão seletiva e pode acumular mutações que às vezes podem ser associadas à resistência ou não. Fala aí. Quando fala que sequencia o gene, tu pega o quê? Todo o RNA? Pega a região promotora? É um trecho. Não, é esse trecho aqui, ó. É só um trecho, pode ser. É um trecho onde tem a mutação. Tá. Mas pode ter outra mutação em outra parte do gene. Aí. Pode ter outras mutações em outra parte do gene. Quando a gente faz o HRM, a gente está vendo esse trechinho aqui só. Né? Que é o início, daqui está a metionina inicial, o início da proteína é uma mutação que fica bem na área. Acho que eu tenho um modelinho aqui da proteína. Isso Ita, High Resolution Melting, né? O HRM, ele é um PCR comum, ou na verdade ele é como se fosse um PCR em tempo real. Sim, que o foco não está no PCR em tempo real, está na curva de Melting. Sim, no Melting. Não, eu estou perguntando se ele tem... a ideia é que naquele trecho que você amplificou, se tem algum nucleotídeo diferente, você vai ter um TM diferente. Então, ele usa um algoritmo diferente para analisar o melting e te diz se tem algum nucleotídeo diferente que gerou qualquer diferença de temperatura no melting. Mas é um PCR em tempo real, como um PCR em tempo real. Ele olha a região que você amplificou. Sim, eu sei, a gente tem no laboratório aqui. Pois é. Então, mas é justamente só naquele trecho, Ita, que a gente estava trabalhando, né? Que é esse trecho aqui, que é no N-terminal da proteína, que fica extracelular, onde estão essas duas mutações, né? Então, aqui tem um modelinho bidimensional da proteína, e a gente vê esses dois aminoácidos que ficam mutados aqui, que podem estar associados. Mas a gente não sabe se tem algum outro aminoácido mutado aqui no meio, né? Porque quando a gente faz o HRM, a gente estava buscando essas duas mutações e acabou encontrando alguma outra coisa aqui, né? Que a gente não encontra quando a gente sequencia. Aí lá na frente, lá no final da apresentação, vou falar de uma outra técnica que a gente está trabalhando, que vai dar um pouco mais de informação sobre isso aqui, né? E o pessoal lá da África... A figura, desculpe, e quais são os aminoácidos envolvidos na ligação com a tiamina? Com a tiamina? Não é o receptor. Onde é que o liga? Aqui, nessa região ou naquelas alças? Ou precisa várias alças para o agonista ligar? Você está dizendo do neurotransmissor. Isso. Eu não sei te dizer, Termione, da modelagem onde que se liga mas deve ser um docking aqui na região transmembrana, né? Geralmente é na região transmembrana que se liga o neurotransmissor. Mas eu acho que isso é interessante vocês darem uma olhada. Sim. Tem um artigo que tem um modelo tridimensional do receptor de ectopamina, tiramina, que mostra isso. Mais da ligação do amitrase. Então, ele faz essa ligação aqui, externa. E aí o pessoal lá na África do Sul, eles viram que tem vários haplótipos. Então, você pega aquela mesma região que a gente está amplificando, aqui está o ATG inicial, né, a metionina inicial, então mesmo
trechinho, né, que a gente estava sequenciando. Você vê, tem vários haplótipos diferentes, talvez isso que a gente esteja enxergando quando a gente vê então, o gene que está com uma mutação, tem uma alta taxa de mutação, pelo menos nessa região, né? Mas também tem um receptor de beta-adrenérgico, né, que é um outro receptor também que foi associado à resistência e que a gente encontrou essas mutações, né? Então a gente viu que essa cepa Santa Luísa, que ela tem mutação no receptor de octopamina, ela também tem mutações no gene da beta-2 do octopamina, receptor de octopamina beta-adrenérgico. Então ela tem, além disso, ela tem mutações em outro receptor também associado à resistência. Né? Então é super rico essa discussão da resistência ao amitrase. Né? Tem muitas mutações e tem ainda um componente metabólico envolvido. Então isso aqui é um outro receptor, né? E essa aqui, as mutações estão dentro da região transmembrana, elas não estão nessa região N-terminal extracelular, elas ficam na região transmembrana. E teve um artigo que saiu, esse artigo aqui, que foi um pessoal lá do Japão, que eles fizeram a expressão recombinante do gene mutado e fizeram ensaios de eletrofisiologia demonstrando que essas mutações aqui, a T60P, ela é o principal componente que bloqueia a ação do amitrase, no metabólito do amitrase, no receptor. Então, demonstrando que possivelmente essas mutações no gene da beta, do gene de receptor de octopamina beta-adrenérgico são mais importantes para a resistência. Quando a gente olha os carrapatos da cepa São Gabriel, a gente fez alguns sequenciamentos e eles têm também essas mutações. Então, além das mutações no receptor de octopamina e do mecanismo metabólico, eles também têm mutações no receptor beta-adrenérgico, né? Então, é uma coisa super complexa, assim, para a gente entender o que acontece. E aí, no meio desse bolo todo, tem essa história. Bom, o amitrase, se você para de usar um tempo, você volta a usar, ele volta a funcionar de novo. Né? Então, é uma droga super interessante, um modelo super interessante de estudar. É um dos mais misteriosos, assim. Para a ivermectina, o que a gente tem, né? Esse aqui é uma imagem que eu adoro, que é da tese da Paula, né? Que foi aluna do ITA, e é um experimento super bacana que ela fez, assim. Ela usou um inibidor de transportador ABC, né? Que é a ciclosporina, baseado na hipótese de que em eumintos, a resistência à ivermectina e outras lactonas macrocíclicas, ela está associada a um aumento de expressão de PGP, que é um transportador de membrana mediado por ATP. Ela falou, bom, vamos buscar essa expressão diferente dessas proteínas do carrapato resistente à ivermectina para ver se tem, né? Então ela começou a trabalhar com isso, usando esse inibidor, né, que é a ciclosporina. Ela viu que os carrapatos da cepa resistente, quando eles são expostos à ivermectina, eles aumentam a expressão desse receptor ABCB10, né? Eles têm uma expressão constitutiva mais alta em relação à cepa Porto Alegre, que é a cepa suscetível, mas quando você expõe esses carrapatos, eles aumentam muito a expressão, né? Aí ela alimentou esses carrapatos com o inibidor e expôs eles à ivermectina, né? Então você tem aqui a cepa resistente, a cepa suscetível, um controle de sangue, um controle de ciclosporina, né? Mostrando assim uma ligeira lesão, né? nos embriões ali. E ela usou um outro inibidor também, que é o MK571, que é um outro inibidor de transporte de membrana. E aqui, então, o bicho resistente, quando ele é exposto à ivermectina, os ovos estão lá íntegros, bonitinhos, e nas suscetíveis eles ficam degenerados, né? Quando usa o inibidor MK571, ainda tem formação dos ovos de uma maneira normal, mas quando a gente usa a ciclosporina A, você causa um aumento da toxicidade da ivermectina, né? A ivermectina ela acaba agindo. Então, mostrando de uma forma muito bacana a importância que tem os transportadores de membrana na detoxificação da ivermectina. E depois a gente mostrou isso com alguns ensaios
utilizando também outros inibidores, né? Dessa vez a gente usou um inibidor de esterase, que é o DEF, não o TPP, o PBO e o DEM. Então, essas curvas de dose de tempo, mortalidade, a gente fez um ensaio de tempo, mortalidade, né, com os carrapatos, vendo quanto tempo eles demoravam para morrer. Então, aqui a cepa Juarez resistente, e aqui a suscetível, né, Porto Alegre, a Mozo a gente usou, na verdade, aqui exposta à ivermectina, ela morria ali em cerca de 24 horas, né, e a cepa Juarez tinha uma mortalidade menos que 50%. Quando a gente usa o PBO, ela aumenta um pouco a mortalidade, o DM também um pouco mais a mortalidade, mas o inibidor de esterase ele aumenta consideravelmente a mortalidade, parece que tem algum componente de esterases associado à resistência também, mas quando a gente usa o ciclosporina a curva de dose mortalidade ela fica muito parecida com a da cepa suscetível, né? Mostrando que esse mecanismo é importante para a resistência. Então, ao que parece, a resistência à ivermectina está muito associada no carrapato também a alterações de expressão dessa proteína de detoxificação, desse transportador, que são os transportadores da BC. A gente ainda não conseguiu chegar num marcador molecular para enxergar, porque, se não me engano, né, Ita, não tinha mutações nessas proteínas, né? Quando a gente não achou nenhuma mutação. Nenhuma mutação, né? Ao menos na região que a gente sequenciou, né? Talvez numa região promotora, talvez tenha algum tipo de mutação que a gente possa usar como marcador molecular desses de SNP, né? Um SNP que é fácil de detectar com HRM ou com uma outra técnica de PCR mais simples, né? Mas seguimos, né? Porque como lá, quando ela expõe, a cepa jaguar, quando é exposta ao carrapaticida, aumenta a expressão, sugere que não deve ser uma mutação de ligação, né, em alguma ponte, deve ser uma mutação que está alterando a expressão do gene, né? Então, provavelmente não está na região codificante, né? Regulatória, né? E não de ligação com o substrato. Eu li um artigo uma vez de um pessoal que trabalha com besouro, na verdade com a larva, né, que é o predador das plantas, e eles viram que tem um promotor que ele está envolvido com a expressão de diversos genes associados à detoxificação de drogas, que na verdade é um promotor só que ele ativa uma cascata de detoxificação, né? E era uma mutação nesse promotor, né? Então eu não sei se no carrapato tem algum tipo de regulação múltipla, assim, entendeu? De um promotor que ativa várias vias de proteção, por exemplo. A gente não fez, a gente não sabe. Não sabemos. Bom, para organofosforados tem aí umas mutações no gene da acetilcolesterase, e a gente tem até já desenhado primers para fazer HRM, só a oportunidade ainda que não nos deixou começar essas PCRs, e também mutações no gene GABA, né, no gene RDL, que é associado à resistência ao fipronil, né? Então a gente tem aí alguns marcadores que dá para a gente brincar e buscar associações com a resistência. Esse é o que a gente está propondo daqui para frente trabalhar cada vez mais, né? O que é interessante é que, como essa resistência a inseticidas, ela acontece também nas outras espécies, né? Então, sanguíneos, amblioma, hialoma, então outras espécies de pseudomonas bófilos, né? O decloratus ou anulatus, todos eles desenvolveram esses mecanismos de resistência, né? E aí o que a gente tem no modelo da resistência piretroide, né? A maioria deles são mutações conservadas, né? Numa mesma posição, que é a C190A, que parece ser uma posição muito importante para a ligação dos piretroides, aqui no domínio transmembrana 2, que ela está espalhada em várias populações de carrapato e espécies de carrapatos diferentes, né? Então, se a gente consegue... E com isso é interessante que a gente consegue desenvolver esses marcadores para outras espécies de carrapato também, não só no Bófilos, né? A gente consegue trabalhar com outras espécies. A gente começou um trabalho lá no Texas com algumas espécies diferentes, então o amblioma
oblioma americanum, Hyaloma anatolicum, cephalus anulatus, sanguíneos, oblioma mixtum, Anophysalis longicornis, a gente conseguiu uns espécimes lá de Nova Jersey, Dermacentor e Ixodes, para a gente trabalhar. E a ideia era caracterizar o gene do canal de sódio nessas espécies para tentar desenhar primers e ter ferramentas moleculares para quando se desenvolver resistência aos piretróides dessas espécies, a gente já tem um mecanismo de diagnóstico já pronto, né? Então a gente conseguiu sequenciar esses dois trechos, né, das duas regiões transmembrana importantes, a 2 e a 3 dessas espécies, e depositar essas sequências para depois a gente trabalhar mais na frente com o diagnóstico molecular, né? E foi assim que a gente fez a descrição de uma mutação associada à resistência a piretróides no Rhipicephalus sanguíneos e em Rhipicephalus anulatus. E a gente estava trabalhando quando começou a pandemia. Um pouco antes de começar a pandemia, a gente estava começando a trabalhar com um oblioma mixtum. A gente já tinha desenhado os primers de HRM e já tinha tido acesso a algumas amostras de carrapato do México, em que a gente fez ensaios e demonstrou resistência a piretróide aqui em algumas populações, né, mostrando a mortalidade aí abaixo de 100%, populações resistentes, e a gente estava enxergando alguns haplótipos associados à resistência, né, mostrando aqui essa porção vermelha aqui, então, o número de haplótipos associados à resistente era muito grande nessas populações aqui. Quando a gente estava começando a fazer os trabalhos de sequenciamento, veio a pandemia e aí, infelizmente, a gente teve que parar de trabalhar no laboratório e os carrapatos estão lá, os DNA estão lá, tudo congelado lá no laboratório no Texas para a gente, um dia, quem sabe, né, voltar a trabalhar nisso aqui. Mas mostrando a versatilidade desse teste, né, também do HRM, como ele é bacana para fazer SNP discovery, né? A gente identificar SNPs associados à resistência é bem interessante. Então, vou só mostrar para vocês, agora encaminhando para o fim já, o que a gente tem feito. Um dos projetos que a gente começou junto com o pessoal da Universidade do Norte do Arizona, lá em Flagstaff, é um trabalho de transcriptoma de carrapatos de micrófilos expostos a carecidas. Então, lá no USDA tem várias colônias resistentes, né? E a gente fez a exposição desses carrapatos a concentrações subletais das drogas e coletou sobreviventes para fazer o RNA-seq, né? E tentar identificar aí alguns transcritos que são diferencialmente expressos às diferentes drogas em diferentes perfis genéticos, né, de resistência. Esse é um trabalho que também o grupo colaborador, que é desse PMI, lá da Universidade do Norte do Arizona, eles voltaram o trabalho deles completamente para a COVID e os RNA estão lá no freezer também, parados. Então era isso, pessoal. Acho que a gente pode conversar mais agora, agradecer ao pessoal do laboratório, o pessoal do USDA lá que me recebeu, alguns colaboradores e os estudantes, né, que são a máquina, né, de fazer funcionar os labs, e agora estou de volta aqui no IPVDF, é muito bom estar de volta no grupo aqui depois de 4 anos. E os nossos patrocinadores, né. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Guilherme. Perguntas aí? Posso começar? Claro. Bom, parabéns, Guilherme. Obrigado pela apresentação. Muito bonito. Eu estou com 2 perguntas aqui. A primeira vai um pouco na linha do que você falou de fazer o diagnóstico, né, em loco, né, de desenvolver um dispositivo, né, para poder fazer esses testes no campo. Tem uma rede, assim, eu já ia, na verdade, você respondeu a minha pergunta na tua apresentação, porque era isso que eu ia te perguntar, se vocês iam fazer um dispositivo para fazer isso em campo, porque isso, né, sem dúvida tem um interesse muito grande. Mas aí, conforme você foi falando, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque eu realmente não conheço o programa de carrapato, e aí eu fiquei curioso de saber se tem uma rede de vigilância bem estruturada,
se vocês têm inquéritos regulares, regionais ou municipais, e como é feito para mosquito, por exemplo, né? Ou se é uma coisa só episódica. O criador eu não sei nem se criador de boi é a palavra certa, vocês me desculpam, não briga comigo, tá? Mas se o cara que cria boi, aí ele acha lá e manda, entendeu? Porque também não adianta fazer um dispositivo se você não tem a vigilância, né? Como é que tá isso? Ele cria vaca, terneiro também, ele cria todos os... Tem os que são especializados, né? Mas assim, então, Fernando, assim, ó, o carrapato bovino, ele é endêmico e completamente distribuído e não tem controle, tá? Não existe vigilância, não existe programa de controle oficial, não existe. Isso que eu mostrei para vocês lá em Porto Rico é o que acontece nos Estados Unidos, que existe vigilância, existe um programa de erradicação, existe um dinheiro, uma estrutura envolvida para isso lá. O Brasil, ele é uma bagunça, né? Com o controle do carrapato. O controle do carrapato no Brasil, ele está na mão do proprietário. Está na mão do fazendeiro. Não está na mão de um órgão oficial. Não é bem diferente de mosquito. Completamente diferente de mosquito. Né? O mercado é aberto, o uso de produtos veterinários é descontrolado, é não controlado, ou seja, qualquer um pode ir lá e comprar um carrapaticida na loja agropecuária e aplicar nos seus animais. Então, assim, não tem necessidade de um receituário do médico veterinário, e ao mesmo tempo, e aí a gente começa a entender as coisas, é o maior mercado mundial de uso de antiparasitários no mundo. A indústria farmacêutica ganha bilhões de dólares com o Brasil, vendendo droga para carrapato. Então, assim, o que a gente faz para o diagnóstico de resistência para tentar auxiliar os proprietários no controle, né? É por isso que a gente trabalha com isso. Então, a gente quer desenvolver uma ferramenta de auxílio de controle, de estratégia de controle. Mas a gente sabe que só isso não vai resolver o problema. Né? O problema do controle do carrapato é um problema super complexo, assim, né? Tem várias coisas intercaladas, né, que se autoconectam, né, nisso. Tem o uso do carrapaticida, tem a resistência, tem o clima, tem a época do ano, tem a composição genética dos animais, tem o número de animais, tem a escolaridade do proprietário, tem aspectos de biossegurança, se entra carrapato dentro do carrapato, se o cara tem cerca aberta, se não tem cerca aberta. Então, é um sistema super complexo, né? Então, o que a gente quer é desenvolver uma ferramenta não de vigilância de resistência, embora eu acho que ela tenha que existir, a vigilância de resistência, que a gente deveria ter um sistema de diagnóstico de resistência geral para a gente fazer monitoramento e dizer, olha, porque quando a gente olha esse dado, por exemplo, de resistência a piretroide de 98%, e se ainda vê droga à base de piretroide sendo vendida no Brasil, isso não faz o menor sentido, né? Entendeu? Então, os caras estão aplicando um produto que não vale, ele está gastando dinheiro com uma coisa que não vai funcionar. Então, assim, tem muitas coisas erradas aí, né? Pois mas eu estou curioso, assim, porque como não é uma área que eu conheço muito, a minha curiosidade vai no sentido se existe essa discussão relacionada à vigilância. Porque, por exemplo, pragas agrícolas tem um pouco isso, né? Tem bastante controle, vetores também tem, vetores é super, assim, concordo com você, é uma questão complexa, tem umas discussões meio, né? Como direi assim, encarniçadas, assim, né? Mas existe uma discussão de propostas de planos de vigilância, e aí eu fico isso é no estado, nos municípios, ou realmente não tem nada para carrapato? Não tem. Os gestores, como é que se posiciona? Secretaria de Agricultura, por exemplo? Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul montou um grupo de trabalho há 3 anos para o controle do carrapato e tristeza parasitária. Então, a gente tem um grupo aqui que inicialmente está trabalhando primeiro com a normalização, ou seja, todo mundo fazer os testes de diagnóstico do mesmo jeito, porque cada um fazia de um jeito. Então, a gente sentou e falou, bom, vamos fazer todo mundo igual para a gente poder comparar os resultados
e ter como compilar esses dados para saber o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi uma coisa. E também trabalhando com ações de extensão, palestra para proprietário e tal. A gente fez um trabalho assim, mas não existe uma legislação dizendo, vocês têm que... Aliás, existe uma legislação no Rio Grande do Sul que podia até ter colocado na apresentação, mas é uma legislação de 1957, acho, que diz que é obrigação do proprietário controlar o carrapato. O dono de gado no Rio Grande do Sul tem que controlar o carrapato, mas não diz como, não diz onde, nada. Só diz que é obrigado. Então, assim, é uma bagunça, né? Guilherme, Oi. Comentar que no Uruguai, que é uma área muito menor e tem um sistema de controle, eles têm dificuldade, né? E o próprio Estados Unidos, que é aquela região erradicada, tem muito furo, né? Também, né? Tem um monte de região de foco, né? Mas é que lá tem vigilância, né? Tem vigilância. Então, na verdade, não tem um programa formal, mas tem um grupo de trabalho que foi instituído há 3 anos atrás. Isso no Rio Grande do Sul. Isso. Em outras regiões do país, como é que vocês têm? Não existe. Até o comentário do Lívio, que ele colocou. A grande maioria das agências estaduais de defesa sanitária não considera doenças parasitárias na vigilância, pois acha que as doenças parasitárias é um problema de produção animal, não de saúde animal. Pois é, mas o pessoal que cuida de produção animal não estrutura uma política em relação a isso? Mosquito, gente. Cada 10 anos... Posso perguntar também, Ita? Cada 10 aqui sempre livre a uma turma se reúne para tentar influenciar no Ministério da Agricultura para fazer alguma coisa e continua assim. Entendi. Bom, eu vou passar para a segunda pergunta, porque eu já estou vendo que a gente está entrando numa discussão meio, como direi assim, pouco glorificante, né? A minha segunda pergunta vai na linha do que o Pedro falou. Eu fiquei muito curioso, eu até esperei para ver até onde que você ia, para ter certeza se eu perguntava ou não. Essa questão da resistência baseada por penetração de cutícula, né? Não tem IGRs testados para carrapato? Tem. O pessoal usa? Como é que está isso, hein? Tem um controle, tem um inibidor de crescimento, que é o Fluazuron, que ele é bem parecido com a diflubenzurona, né? Qual que é o que usa para mosquito? É diflubenzuron, não é? Diflubenzuron, É diflubenzuron que usa para mosquito. Tem até relato de resistência, acho que na Grécia, né? Tem alguns relatos de resistência e por alteração de quitina sintase, né? A gente tem relato de resistência ao o Fluazuron é um análogo da diflubenzurona, que é utilizado para o controle do carrapato. Ele é um inibidor de síntese de quitina também. Então, ele não mata o carrapato, ele não tem uma toxicidade assim, né, de matar o carrapato, de ter um knockdown, né, do carrapato. Você impede a muda. Então, a larva... O problema do diflubenzuron aqui, que deve ser o mesmo daí, é que ele dura muito pouco tempo em campo, porque ele é muito instável sob a luz do sol, por exemplo. Então, o Fluazuron, para uso em bovinos, é uma droga que você aplica no animal e ela é absorvida pela pele e ela se distribui pelo sistema sanguíneo e o carrapato se alimenta da droga no sangue. Então, você não tem a exposição, não tem essa perda da droga pela ação do tempo ou da luz, alguma coisa assim, né? Você tem uma distribuição farmacocinética da droga, e aí o carrapato vai se alimentando da droga no sangue, e aí ela tem ação, né? Então ela mata o carrapato porque ele não consegue fazer as mudas de ninfa para adulto ou de larva para ninfa, e a larva também não consegue eclodir. A gente fez o primeiro registro aqui no mundo de resistência ao Fluazuron, foi feito aqui no laboratório, pelo nosso grupo. A gente ainda não... Esse é um dos projetos que estão também para a gente fazer, que é começar a trabalhar no mecanismo de resistência, né? Então a gente, pelo menos, começar a investigar se tem algum SNP porque, se não me engano, o diflubenzuron são SNPs que tem na proteína, né? no gene, que determinam algumas mudanças de aminoácido que estão associados à resistência. A nossa ideia é começar a trabalhar com
sequenciar o gene da quitina sintase do carrapato e ver se a gente consegue encontrar algum SNP ali. Esse é um caminho, né? E também trabalhar com esses BINSAIs. Mas acontece que é o seguinte, a gente não conseguiu estabelecer um teste in vitro para demonstrar a resistência confiável. Tem a ver com a formulação, com a forma de apresentação. A gente vai começar a trabalhar agora com uma outra formulação, estamos conversando com o pessoal da Rural lá, da farmácia da Rural, que eles fazem umas formulações de concentrado emulsionável, usam alguns pirrolidona, chama? N-metilpirrolidona, para ajudar a solubilizar a droga. A gente vai tentar mexer com a formulação para fazer o teste in vitro, para ver se melhora o teste in vitro. Para a gente vai, aí com o teste in vitro a gente fica mais fácil a gente trabalhar, né? Porque para ficar fazendo teste em vivo com bovino é uma loucura, né? Eles são muito usados em campo ou é uma coisa que está começando agora? O Flazuron, ele entrou no mercado em 1994, né? A gente fez o primeiro relato de resistência em 2014, então 20 anos depois. Ele é uma droga que ela entrou para ajudar a controlar a resistência às outras drogas, né? E aí, como você já tem uma resistência disseminada a todas as outras drogas, ele está sendo muito aplicado. O Flazuron é uma das drogas mais utilizadas no Rio Grande do Sul para o controle do carrapato. E aí o que a gente vê é o pessoal reclamando da eficácia, né? Então, possivelmente, a gente já tem resistência disseminada no estado, né? Por causa do uso frequente. E é uma droga de longa ação. Então, cai naquela história, né? Ele tem uma ação por 70 dias, ele fica no sangue do bovino 70, 80 dias. Você bota esse bicho num pasto altamente infestado, você tem durante um longo tempo aqueles carrapatos sendo expostos à droga durante um longo período, né? Então, você aumenta a seleção, né? Então, esse é um problema também dessas drogas de longa ação. Elas facilitam o manejo, porque você tem que aplicar uma vez a cada 3 meses, mas, ao mesmo tempo, você aumenta a pressão seletiva, né? Uhum. Eu acho que alguém tinha uma outra pergunta, acho que o Marcos... O senhor Gini tinha uma pergunta. Sim, na verdade, eram 2 comentários que eu queria fazer, Guilherme. Eu não sei se você assistiu, eu acho que há um tempo atrás, apresentou aqui, nesse mesmo seminário, o Ademir Martins, da Fiocruz, que é um cara que trabalha com resistência a piretroide em Aedes aegypti. Uhum. E eu acho que no trabalho dele, ele identificou outras mutações que eventualmente davam o fenótipo de KDR. Uhum. Então, acho que seria uma pessoa interessante você conversar. Sim. São várias mutações, né, no gene, não é uma só. A gente, por exemplo, em KDR, em carrapato a gente já identificou a KDR e a super KDR. Né? Você tem as 2 mutações. E outras mutações também lá na outra subunidade, no outro domínio transmembrana. São várias mutações que tem. E o que a gente vê é que a acumulação dessas mutações aumenta o nível de resistência. A outra coisa é o seguinte, acho que pelo que você falou, você observa para piretroides, mas não para outras drogas usadas para controle, uma reversão rápida do quadro de resistência. A mesma coisa é observada para mosquito, onde as pessoas veem que a resistência a piretroide tem um custo de fitness muito grande. Então, eu acho que talvez fosse interessante, e pelo que eu entendo é relativamente simples, porque vocês têm as cepas, vocês testarem só
a questão assim de diferença de fitness, as coisas mais básicas, número de ovos, fertilidade e tal, entre as cepas resistentes e não resistentes, a piretroide, organofosforado, organoclorado, essas coisas, que em princípio sugere, e em mosquito você vê isso, que piretroide é o que dá mais diferença e as outras coisas dão diferença também, mas não dão tanto. Aham. E Então, aí isso eu acho que é um resultado que, para quem trabalha com isso, gera um trabalho que é muito interessante. sim, isso já foi demonstrado, o Sorgini. O pessoal lá do USA fez um trabalho justamente assim. Eles pegaram 4 ou 5 colônias com diferentes perfis de resistência e fizeram uma avaliação da performance reprodutiva de cada uma delas e deu igual. Então, ao que parece, em carrapato, nessa espécie de carrapato, não existe custo adaptativo associado à resistência, o que é um problema, né? Porque a resistência se mantém independente da seleção, né? Mas nem a piretroide. Nem a piretroide. E aí, o que explica essa reversão rápida da resistência? Não, mas não tem reversão da resistência. Até hoje a gente não viu. Para o amitrase a gente viu e a gente não sabe por quê. Não, então tá. Então o amitraz. Então talvez Sim. o amitraz tenha... assim, talvez... qualquer coisa que você tenha uma reversão rápida da resistência, você espera que seja um custo de fitness. E aí talvez um trabalho descrevendo isso seja interessante, se vocês têm as cepas. Guilherme, mas para amitraz é mostrado ou é mais uma... Não, papo? Eu acho que não, é mais um papo, né? Não tem, uma observação, observação de campo, não é uma demonstração, assim. Porque e mesmo quando tem reversão, faz 2, 3 aplicações do produto e já volta. Então é mais que a população diminui um pouquinho, né? Quando você usa mas aí eu acho que o Marcos tem razão numa coisa, que é isso pode ser um modelo muito interessante. Sim, sim. Se você... Isso que o Ita falou ficou, para mim, mais interessante ainda. Por quê? Porque se você reverte, né, aí passa a ter uma população suscetível, e você, em 2 ou 3 gerações, você ganha resistência, a minha sugestão é que isso não é um mecanismo comum de herança mendeliana de uma mutação que baixou de frequência e aumenta. Exatamente. Isso sugere um mecanismo que ou é mediado por alguma coisa epigenética. Só que ninguém mostrou isso, Pedro. É muito mais papo sugere de conversa, também um custo de fitness altíssimo para você reverter nesse tempo. Mas sim, aí que tá. Mas se existe isso, vale a pena verificar se existe. Não, sem dúvida, o modelo do amitraz é super interessante, principalmente quando a gente olha esses monte de mutação que a gente vê, esses mecanismos que estão todos juntos, né? E essas observações de campo. Mas é que assim, a gente não tem como confiar muito em observação de campo se a gente não vai lá e demonstra, né? Porque o cara pode ser, é uma impressão, né? O cara, eu usei, mas a gente não sabe no intervalo o que aconteceu, né? Se o cara vendeu gado, não vendeu gado, se teve migração, não teve migração, né? Você tem um monte de coisas que aconteceram em 10 anos que a gente não faz ideia, mas sem dúvida, essa observação é interessante, até para demonstrar isso, se acontece ou não. Acho que o José... acho que é isso. É uma coisa interessante, mas não dá para confiar nos dados. Teria que fazer uma pesquisa para ver se isso é real. Tem que fazer um experimento. Fala, Josias. Dentro desse assunto aí, vale a pena discutir também sobre a questão da rotatividade de moléculas para evitar essas resistências. Mas a minha pergunta é mais no sentido One Health, né? Assim, o rastreio dessas moléculas em nível de farmacocinética, porque essas moléculas vão parar lá nas secreções que a gente usa o leite, né, a carne. E se tem alguma coisa no sentido de criar resistência, né, em outros organismos, né, tanto no ambiente quanto também na flora intestinal, por exemplo. É interessante essa pergunta, né?
sem dúvida, grande parte desses pesticidas vão parar nos alimentos que a gente consome, carne e leite, principalmente porque não existe vigilância da cadeia de produção de alimento para consumo interno, e aí mercado interno, né? Não existe uma vigilância. Existe uma vigilância muito grande com relação ao resíduo de antibiótico, mas não de antiparasitário. Mas, por exemplo, para exportação, teve carne brasileira barrada por uso de ivermectina nos Estados Unidos e tal. Aí teve um mó fuzuê por causa disso, queria botar uso de receituário obrigatório para uso de ivermectina, blá, 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 não deu em nada. Mas a gente consome resíduo de antiparasitário com certeza, né? Agora, o impacto disso nos nossos parasitas, eu não sei. Não sei te dizer. Algum impacto é possível, mas eu não sei te dizer. Impacto em fauna não alvo já está demonstrado, por exemplo, de insetos benéficos que usam as fezes dos animais, por exemplo, como fonte de alimento e para fazer para botar os ovos e tal, né, tipo besourinho, essas coisas, tem impacto, sim. Peixe também, né? Sim, impacto em peixe, em bichinho da terra, essas coisas, né? Porque o descarte desses produtos, por exemplo, você aplica lá um carrapaticida numa vaca, todo aquele veneno escorre do bicho e cai no solo, né? Então, sim, tem um impacto gigantesco, mas não tem nada medido, assim. A não ser essa parte de insetos que usam entomofauna de fezes, por exemplo. Aí tem bastante coisa demonstrando o impacto, sim, desses medicamentos, principalmente lactonas macrocíclicas. Mas o impacto em saúde humana, a exposição, que a gente sabe que é a exposição frequente em baixas concentrações de alguns pesticidas, eles determinam alterações importantes, né, eles chamam de endocrine disruption, né, disrupção endócrina, né, que pode estar associada a desenvolvimento de neoplasias ou coisas assim, que a gente não sabe, né. O Liv tem uma pergunta ali. Ô, Guilherme, parabéns pela apresentação, cara. Muito legal ver Pois não, Lívio. todo o contexto, assim. Tá? O meu questionamento é mais na verdade, um posicionamento sobre S1 Health, né? É que no Brasil, a maior número, né, a maior quantidade de condenações ou de registro que o Ministério chama de não conformidade, né, na carne é relativo a antiparasitários, né? Então, disparado mais do que antibiótico, né? Antibiótico é um pouco mais no leite fica mais ou menos empatado, né? Um outro ponto que aí eu queria era retornar à questão do fitness cost, mas tendo uma visão um pouco diferente, uma visão biológica. Em eumintos, já tem alguns estudos que demonstram que eumintos resistentes, eles, pelo custo de adaptação, eles perdem algumas coisas e eles no ambiente, eles são piores, né? Sofrem mais, né, ao ambiente do que os sensíveis, né, que estão mais adaptados ali no ambiente, né, há mais tempo, né? Você tem alguma coisa em carrapato, né? Você sabe alguma coisa de carrapato que a gente possa associar, né? Uma parte bioquímica, mas também uma parte biológica, né? Desse custo de adaptação? Então, o único estudo que tem de custo adaptativo é um trabalho lá do USDA que os caras fizeram comparação de performance reprodutiva, né, de quantidade, massa de ovos, eclosão, essas coisas. Número de... então, por exemplo, a capacidade de... como é que eu posso dizer?
quantidade de teleógenos que caíram depois da infestação, né? Então, eles pegam o animal naive e infestaram lá os bichos, cada bicho com 1 grama de larvas, e a quantidade de carrapato que caiu foi a mesma entre eles. Então, essa parte da fase de vida parasitária e da produção de ovos e larvas não deu nenhuma diferença, mas a gente não sabe, é uma coisa interessante de saber mesmo, se a viabilidade no ambiente muda, né? Desses carrapatos no ambiente, se ela é diferente. A gente sabe que pode ser que as fêmeas elas produzam a mesma quantidade de ovos e nasçam a mesma quantidade de larvas, mas a gente não sabe se essas larvas resistentes elas são menos adaptadas no ambiente do que as larvas suscetíveis, né? Não sabemos, pode ser por aí. Pode ser por aí que esse custo adaptativo esteja, né? É uma coisa da gente estudar, né? Talvez isso explique o porquê do amitrácea ficar um tempo sem usar. Às vezes, no ambiente, aquelas larvas que são resistentes ao amitrácea, elas são menos adaptáveis, né? É interessante eu fazer essa comparação mesmo que você fez dos eumintos, né? Nas fases de vida livre, né? Não da fase de vida parasitária. Agora, essas condenações por carne para o mercado externo, né, Lívio? Não para o mercado interno, né? Na verdade, carne para exportação, né? Para exportação, né? Interno deve ser maior. Mas leite, carne, estela tem controle, né? O resto é o resto. Mas é interessante isso que você colocou, Lívio, e talvez seja por aí talvez esteja por aí um estudo interessante, né? De colocar no pasto assim, e ver o que acontece, né? Sem tratamento, porque uma coisa é no laboratório, né? As condições ideais ali da incubadora, 27, 28 graus, 92% de umidade para todo mundo, aí vai, né? Agora, lá no ambiente, que tem algumas mudanças, muitas mudanças de temperatura, umidade, luminosidade, microambiente, que a gente não sabe como impacta nos carrapatos. Tem um paralelo muito bom dessa questão em alguns modelos onde se acreditava que os parasitas não tinham impacto no fitness dos vetores, né? E aí começaram a explorar essa questão de que não tinha impacto porque os vetores estavam sendo testados em condições, né, maravilhosas, né? Condições ideais, alimentação, temperatura, umidade, tudo perfeitinho. Então, aí você não via impacto. Aí quando você começa joga o bicho na natureza, aí você começa a ver, né? Mas faz sentido mesmo, né? É interessante. Esses compostos anticarrapaticidas, eu não sei qual é o nome correto, mas eles são controlados? Existe estimativa da quantidade que é vendida, pelo menos, no estado? Tem série histórica? Não, esse dado está na mão da indústria. Eles sabem. Não existe não é uso controlado, não tem uso controlado desses pesticidas. Tá. A gente tem esse dado, eu tenho um informante da indústria que às vezes me fala. Um colega que trabalha, eu tenho um informante que ele me passa as planilhas, tanto, mas eu não posso nem falar o nome dele. Ita, você vai ter que editar essa palestra, hein? Gente, só para gente, esse mercado é completamente desregulado, não tem compra, usa o que tu quiser, a quantidade que tu quiser, o único limite que tem é tu matar o bicho do excesso de aplicação, bovino, ou se tu vai exportar carne, que aí tem controle, carne e leite, o resto não tem nada. Coisa, então o nosso tripé do One Health tem uma período tem uma de carência meio... não existe, entendeu? Não tem nada. Pois é, que coisa, hein? E é engraçado, né? Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, naquelas discussões do One Health, para mim, não, porque o pessoal que trabalha com a parte animal, parte de agricultura também, esse pessoal aí né, o problema são os vetores, Fernando. né? Você tá falando com o lado negro da força, meu. E eu acho que o pior é que não está nem na mão da indústria, né? Esse mercado está na mão do vendedor do balcão, né? Tem vários se tivesse a indústria, alguém mais técnico, mas não tem muitos pontos que a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente fala de trabalho de controle de carrapato,
tem alguns gargalos que a gente precisa ir atrás, né? Um é a influência do balconista mesmo. Esse cara é o que define o controle do carrapato no Brasil. É o balconista da loja. Porque ele é o ponto de contato do proprietário, sei lá, o cara, dono da vaca, o cara vai lá na loja agropecuária e fala, eu tô comprando um carrapato, o que eu uso? Ah, usa esse aqui. É esse, entendeu? Então, tem alguém olhando isso mais sistematicamente? Tem pesquisas olhando para isso? Gente que faça pesquisa de... O Lívio está olhando para isso, né, Lívio? Poder de decisão dos proprietários em relação ao uso de antiparasitários. O Lívio está fazendo um trabalho, assim, interessante, assim. Pessoal, o papo tá bom, mas eu acho que no horário a gente deixa o Lívio falar daqui a 3 semanas. São 6 horas, daqui a pouco ele vai falar. Obrigadão, Guilherme. Excelente. Obrigado, gente. Obrigadão, Guilherme. Muito legal. Aí. Muito obrigado, viu? Parabéns. Valeu, parabéns. Obrigado. Então, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Abração. Valeu, Guilherme. Tchau. Valeu.